Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero que todos vocês estejam bem, hoje num cenário um pouco diferente, não é mesmo? Mas aqui, continuando os nossos estudos da obra Estude Viva. No vídeo de hoje nós estaremos comentando o capítulo 12, se eu não estou enganado. Exatamente, capítulo 12. Que contém para nós as seguintes mensagens: a mensagem de companheiro de Emmanuel e a mensagem Provas Irreveladas de André Luiz. Além disso, os guias espirituais nos sugerem as seguintes leituras: o Evangelho capítulo 13, o item 4, os infortúnios ocultos, e a pergunta de número 800 do Livro dos Espíritos. Pausa esse vídeo, faça essas leituras e depois volte para cá para que juntos possamos então consolidar as nossas reflexões. Com a certeza de que o amor sempre vence, vamos estudar e buscar viver aquilo que a gente estuda? Bom, iniciando o nosso vídeo com um comentário a respeito do item 4 do capítulo 13, do Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos. Basicamente, esse item nos traz uma história muito interessante de uma mãe e de uma filha que saíam para ajudar pessoas carentes. Há várias coisas que dá para ser comentadas só nessa história, Vamos começar pelo início. O fato ela e a filha, irem de roupas muito simples, apesar delas terem boas condições. O que a história nos conta? Que ela não ia de uma maneira luxuosa para não insultar a miséria daquelas pessoas. Em outras palavras, ela ia com roupas simples para tentar aproximar do coração dessas pessoas. Uma outra questão é que ninguém sabia o seu nome ou aonde aquela senhora morava. Ela ia lá e ajudava. Ela não perguntava qual era a opinião daquelas pessoas, qual era a crença religiosa daquelas pessoas, se elas concordavam ou não com ela. Não, ela ia lá e ajudava. E por que da filha? E aí a história do Evangelho nos conta que essa mãe levava sua filha para ensinar a ela a melhor maneira de fazer a caridade. Ou seja, ela dava à filha o exemplo. E tem até uma parte que a filha ali já querendo muito auxiliar, a mãe coloca uma questão muito interessante. Minha filha, se você dar algo que eu fiz, exemplo, eu fui lá e tricotei alguma coisa, você está dando algo que eu tricotei. Você não está sendo generosa, porque a verdadeira generosidade é quando você dá aquilo que você tem. Assim sendo, você pequenininha ainda, o que você pode fazer? Trabalhe, ajude a mamãe, ajude a limpar as feridas, ajude a consolar os carentes. Ou seja, essa lição é tão valiosa por duas questões. Primeira, o poder do exemplo. Ela levava sua filha para mostrar a ela o exemplo de como que a beneficência deveria ser então praticada. Olha que interessante. Através de simplicidade, sem perguntar o que aquelas pessoas concordavam ou não concordavam, o que elas correspondiam, enfim. E segundo ponto muito interessante, que a gente dá aquilo que a gente tem. A verdadeira generosidade, ela está justamente em a gente entregar aquilo que é realmente nosso. Agora pare e pense, o que é realmente nosso? São os nossos valores, são as nossas virtudes, é aquilo que está no nosso coração em que nós podemos então ali fornecer aos outros. Será que nós temos fornecido aquilo que é realmente nosso aos seres humanos? Aquilo que nos consola, aquilo que nos preenche, nós temos entregado isso aos outros seres? Fica uma questão bastante interessante. Então ele comenta sobre a verdadeira generosidade, que a verdadeira generosidade ela enxerga em qualquer oportunidade que seja o momento então de ajudar. E aí ele então ilustra essa história da mãe e da filha, em que não pergunta as crenças, as opiniões, eles não sabiam qual que é o nome e aonde essa senhora morava. E uma questão que eu achei muito interessante no final dessa história. E essa senhora é espírita? Resposta da história: que importa? E realmente, olha quanto que o espiritismo é uma doutrina muito interessante. Que importa se ela é espírita? Que importa se ela seja ateu? O que importa? Ela faz a caridade, ela ajuda o outro de uma maneira simples. E por que ela faz isso? Por conta que ela quer fechar as contas com a consciência dela e com a consciência de Deus.
Olha que interessante, né? Essa quitar as contas com ela mesma, com algo que dentro dela pede para ela fazer e com Deus. Ou seja, ela não faz esperando nada em troca, ela não faz porque os outros falam para ela fazer, não. Ela faz porque o coração dela manda e ela quer deitar a cabeça no travesseiro e estar tranquila com ela mesma e com Deus. Interessante, né? E aí vem a questão de 800 do Livro dos Espíritos que pergunta: nós não deveríamos temer, o Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, a gente não deveria temer o fato da doutrina espírita talvez não triunfar diante de uma sociedade que está muito apegada às coisas materiais e está totalmente negligenciada para essa questão espiritual? A resposta foi o quê? Olha, ignorante é aquele que acha que um conhecimento ele vem e transforma as coisas da água para o vinho. A transformação ela é gradual, é um processo. Ela tem início, meio e fim. Nenhum conhecimento vem e transforma dessa maneira. É necessário trabalho, é necessário lapidações, é necessário gerações e gerações de indivíduos. Por quê? As ideias mudam, as ideias modificam à medida que os indivíduos se modificam. Então, o que ele nos coloca é que o Espiritismo veio e se ele consegue te ajudar com um defeito que você tem, se nessa vida ele consegue te tornar uma pessoa melhor em um ponto, já valeu muito a pena. Porque de acordo com a resposta dos Espíritos Superiores, se ela der um passo a transformar a humanidade um pouquinho melhor, já valeu muito a pena. Porque esse primeiro passo facilitará os outros que virão em sequência. Olha que interessante, né? Aqui a gente poderia resumir o poder da iniciativa. Às vezes a gente tem aquela ideia de que, nossa, são ideias revolucionárias, são ideias que, meu Deus, né, quando, né, que nós vamos viver aquilo que o Evangelho nos prega? Por que não começar a partir de hoje? Por que não mudar um pouquinho? Por que não ser aqui? Se nós estamos aqui nessa oportunidade que nós temos, por que nós aqui não então fazemos do máximo que nós pudermos para quando essa viagem aqui terminar, a gente olhar para trás e falar, não, pelo menos comigo, eu andei um pouquinho melhor do que eu entrei. A minha versão que aqui está saindo dessa viagem não é a mesma do que entrou. Ela é diferente, ela pensa de uma maneira diferente, ela contribuiu de uma maneira diferente, ela pensou em amor, ela agiu em amor, pelo menos um pouquinho. Pare e pense. Num mundo de 7, quase 8 bilhões de pessoas, imagine se todos nós tivéssemos a consciência para essa situação. Que mundo nós viveríamos, né? Seria uma questão bem interessante. Então devemos temer? Ele fala que não, nós não devemos. Mas pensar que essa transformação ela vai ser assim de uma hora para outra, não será. E por isso cabe a nós bastante trabalho, perseverança e entender que nenhuma mudança ela vem da noite para o dia. É algo gradual, progressivamente, de geração em geração. Ou seja, trabalho e serviço é o que não vai nos faltar. E aí vem então a mensagem de Emmanuel, mensagem do companheiro. Essa mensagem muito interessante que acalenta o nosso coração, ela nos traz as seguintes reflexões. Observe, devemos sustentar a obra espírita. Se o espiritismo chegou até você e ele te consolou de alguma maneira, você tem divulgado a doutrina espírita para que esse conhecimento também console outras pessoas? Ele começa a mensagem com essa reflexão. Falo por mim mesmo. A doutrina espírita me salvou. Ela abriu os meus olhos e me forneceu respostas para perguntas que estavam me angustiando. Ela me trouxe propósito e sentido de vida. E eu falo isso para vocês do fundo do meu coração. Vocês não acham que o mínimo que eu deveria fazer então é divulgar para as pessoas e levar, independentemente de onde seja na internet, seja numa conversa de boteco, seja numa conversa fraternal com um amigo dentro do centro, ou na escola, ou no trabalho, independente de qualquer lugar, eu levar aquele ensinamento? Muito a gente fala, mas todo lugar que você vai falar espiritismo? Não é como a gente fala ali com as palavras, mas o que? A essência ali por trás. Vocês já viram que muitas das vezes talvez eu possa não falar a palavra espiritismo, mas o ensinamento ser espírita? Quantos ensinamentos estão aí divulgados pela internet, são falados pelas pessoas, que quando você observa, você fala, nossa, parece que isso daí eu já li em algum lugar de umas obrinhas espíritas. E a pessoa talvez nem espírita é. Já pararam para pensar sobre isso?
A importância de levar os ensinamentos em qualquer lugar, independentemente de como. Porque o que importa é a essência, o que eu estou levando. Estou levando mais amor? Estou levando mais paciência? Estou levando mais perdão? Isso é um ponto muito interessante. E Emmanuel nos convida justamente a refletir sobre isso. Se o Espiritismo te ajudou, você ajuda a propagar o Espiritismo para que ele então ajude outras pessoas? Aí ele fala, não devemos sonegar o ensino e muito menos o bem que a gente pode fazer. Quantos estão à espera de um aviso fraterno, de uma palavra de entendimento, de um livro edificante, de um gesto de apoio? Aqui a gente poderia comentar várias coisas, mas, por exemplo, se esse livro aqui, ele te transforma, por que não indicar alguém? O fato de nós estarmos aqui fazendo esse projeto, de gravarmos esse vídeo dessa obra Estude Viva, falo aqui por mim, relato, uma pausa nesse vídeo para falar um relato pessoal para vocês. Esse livro aqui foi uma das primeiras obras espíritas que eu tive contato. E ele mexeu muito comigo. E eu falei, eu preciso fazer algo com esse livro. Porque ele mostra a aplicação. Ele me ajudou de uma certa forma, que a minha pergunta era como aplicar a doutrina espírita no meu dia a dia. E aí, pá, caiu esse livro. Por que não divulgá-lo? Por que não falar sobre ele? Por que não levar para aquelas pessoas que estão necessitadas? Esse livro, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, uma mensagem edificante, enfim. De novo, não vamos fixar no como, no caminho, mas sim aonde nós queremos chegar, no destino. Já pararam para pensar que existem vários caminhos para chegar no mesmo destino? Gosto muito dessa analogia. Alguns são mais demorados, outros mais rápidos. Mas, se eles chegam no mesmo destino, por que não? Não é mesmo? E aí ele continua então. Ajude os necessitados, tanto fisicamente, mas também aqueles necessitados da alma. Talvez aqueles que você olha e estão em condições físicas todas ok, mas a alma deles ainda carece, a alma deles precisa. Sabe quando você olha nos olhos de uma pessoa e você vê a necessidade de uma conversa, a necessidade de um abraço? Por que não conversar? Por que não abraçar? Não é mesmo? E aí ele continua, o conhecimento é a luz que dissipa as sombras. Será que nós temos levado o conhecimento de tal maneira a dissipar sombras, seja em nós e nos outros? O Espiritismo é o sol do Evangelho. Permita então que ele atravesse por você e faça-se luz onde estiver. Seja você então um canal disso. Ah, mas seja para mim divulgar e fazer vídeos na internet? Uma possibilidade. Por que não? Mas, se talvez você não se dá muito bem com a câmera, que convenhamos, não é algo muito fácil, por que não divulgar o Evangelho no seu trabalho? Na sua casa? Com seus amigos? Ah, João, mas tem gente que eu falo do Evangelho e fica meio assim. De novo, não é como, é o que você fala. Por exemplo, devemos amar uns aos outros. Isso está lá no Evangelho. Jesus nos disse. É uma forma de falar, sim ou não? Aí você chega para a pessoa e fala, eu acho que nessa situação aí, cabe você pensar melhor e perdoar essa pessoa, não? Porque, convenhamos, você ficar brigada com ela, não vai te trazer nada mais positivo para sua vida. Você vai ficar mais chateado, você não acha? Observem. São situações, logicamente, que o como foram bem diferentes, mas que no intuito, quando você analisa a essência, é o quê? Amar uns aos outros. Nós não devemos focar nas palavras, e sim nas nossas ideias, e sim na essência que cada uma delas ali transparece. Não é mesmo? E aí o Emmanuel então continua. Divulgue e seja o exemplo. De novo, não adianta nós divulgarmos e não fazermos aquilo que nós divulgamos, não é mesmo? Isso, o nome disso é hipocrisia. E ele coloca, haverá muito trabalho e para isso precisamos de paciência, compreensão e humildade. E ele fala, apoiemos a obra espírita a fim de que ela continue a auxiliar uns aos outros. Bom, e é com esses comentários que a gente vem para a mensagem final, que são Provas Reveladas, de André Luiz, aonde nessa mensagem ele coloca vários exemplos de situações que a gente não observa, de pessoas que estão em sofrimento. Talvez aquele pai que está ali angustiado, talvez por não ter dinheiro suficiente para pagar as contas.
aquela pessoa que talvez não esteja mais tendo confiança no seu relacionamento, aquele amigo que se sente angustiado por conta das aflições que tem no seu dia a dia, enfim, são vários exemplos daquelas provações que não estão ali estampadas, que não são ali escancaradas, mas que são ocultas, que, como a mensagem do Evangelho já muito bem nos diz, a verdadeira generosidade sabe identificá-las. Por quê? É olhar não nos olhos, mas olhar no coração. É sentar e ter uma conversa profunda. É perguntar ao outro e falar, você está bem? E não falar, eu estou bem, graças a Deus. E não, é realmente perguntar, você está bem? Você quer conversar? Vamos desabafar? Tem algo que te... Vocês já observaram o quanto que a pergunta hoje, como que você está? Tudo bem? Ela foi banalizada? Nós que, tudo bem sim, beleza, e já vai direto ao ponto. Às vezes nem manda mais isso. Vocês já viram isso? A gente quase não pergunta mais para as pessoas como elas estão. E quando pergunta, pergunta por educação. Mas a gente não tem tido o hábito de realmente parar e pensar como aquela pessoa está. Tem algo que eu possa dizer? Tem algo que eu possa fazer que vai tornar o dia daquela pessoa melhor? O que essa mensagem nos pede é: sejamos a parte boa da vida das pessoas. Terá situações em que algumas pessoas chegarão até nós e elas serão sem educação, elas nos machucarão. Mas o que a mensagem nos pede? Se coloque no lugar dela. Pare e pense as dificuldades que ela está enfrentando, as ansiedades que ela está tendo. Será que nós não estaremos agindo dessa forma também? E isso talvez nos ajudará a ter um pouco de compreensão. E aí pare e pense. Se ela já está assim, está metralhando, entre aspas aí, ódio para todo lugar, você continuará e devolverá isso para ela? Não. Seja o pingo de amor que talvez naquele dia ela precise. Seja a esperança que, mas João, talvez não vai resolver nada. Sim, mas primeiro, sua consciência fica tranquila. Segundo, você não sabe o poder das pequenas coisas. Às vezes nós achamos que o que nós fazemos não tem impacto nenhum na vida das pessoas. Mas já pararam para pensar o poder que um sorriso tem? O poder que um abraço tem? O poder que o silêncio tem? No momento de uma ofensa, por exemplo? Cabe bastante reflexão. E aí ele nos convida. Auxilie, tenha empatia e compreensão. Seja a parte boa da vida das pessoas. A verdadeira caridade está na compreensão. A pessoa que é verdadeiramente caridosa, ela compreende, além das aparências. Ela compreende o coração, caridade, coração, né? Perdoe e ajude, silenciosa e desinteressadamente. Não fique aí que a sua mão esquerda saiba o que a sua direita faz. Não, que a sua esquerda esteja fazendo, nem a sua direita está vendo. Ou seja, não divulgue. Faça o bem pelo prazer que o bem tem, valor intrínseco que o bem tem. Sem que as pessoas saibam se você faz ou não esse bem. E aí ele coloca: faça como e o tanto que seja possível. Da sua forma, do seu jeito, do seu coração. Traga ao mundo a sua individualidade. Seja aquilo que você quer ser e faça o bem da sua forma. São com essas reflexões que então nós aqui paramos e refletimos. As dificuldades ocultas do dia a dia dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que trabalham conosco, das pessoas que nós convivemos. Temos sido parte positiva, a parte boa da vida dessas pessoas? Temos buscado auxiliá-las da maneira que podemos, com aquilo que temos? Fica uma reflexão interessante. Para tanto, busquemos colocar como meta amanhã ou hoje, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Que atitude eu posso fazer hoje para ser a parte boa da vida de uma pessoa? Do dia de hoje, o que eu posso fazer? Uma mensagem, um vídeo, um abraço, um eu te amo. Não deixe aquele eu te amo para amanhã. A gente nunca tem certeza se ele virá. É com essa reflexão que eu digo a você. E eu agradeço a Deus a oportunidade de termos a tecnologia que nos permite esse contato. Obrigado por assistir esses vídeos. Obrigado por estar aqui estudando conosco. Amo você. Eu espero de coração que essas palavras, que esses ensinamentos possam trazer luz e que através desse estudo possamos então viver cada vez melhor. Um beijo no seu coração e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal.